Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao especial 100 dias de governos da TV Todo Dia. Aqui você fica por dentro da gestão da prefeitura da sua cidade. Neste episódio, conversamos com o prefeito reeleito de Nova Odessa, Leitinho, do PSD, que deu declarações bombásticas numa entrevista exclusiva. Ele, inclusive, citou uma questão de traição. Acompanhe. Antes de a gente começar, prefeito, obrigado por aceitar nosso convite. Bater um papo aí com a população, com os nossos telespectadores, cidadãos, para a gente entender como que está essa sua reeleição. O senhor já passou por um processo de 100 dias e agora esse novo processo com as realizações. Então seja bem-vindo à TV Todo Dia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que quero agradecer à TV Todo Dia, ao Roberto Zanaga, também agradecer aqui, cumprimentar aqui o Alessandro também presente. É muito importante, o Todo Dia, ele tem uma abrangência muito grande aqui na região metropolitana de Campinas e é bom a gente falar um pouquinho do nosso governo, da nossa proposta, como está a situação da prefeitura, e o que a população pode esperar do nosso governo também. Começar falando um pouquinho de segurança, prefeito, porque tem uma decisão da STF que permitiu a troca de nome da Guarda Civil Municipal para a Polícia Municipal. Sobre a Força de Segurança Municipal, eu queria perguntar duas coisas para o senhor. Se tem algum projeto para vocês alterarem esse nome, se não está nos planos, e a gente veio fazer uma cobertura em que a Justiça havia definido inconstitucionalidade numa parte do salário dos guardas. Como que está o andamento, então, se vai trocar de nome e essa questão dos vencimentos dos guardas, por favor? Sim, eu acho que os guardas eles fazem um belíssimo trabalho aqui no nosso município, não só no nosso município, em todas as cidades. Você vê a importância da Guarda Municipal, juntamente a união da Guarda Municipal, Polícia Civil e também Militar, para dar segurança à nossa população. Nós temos aqui a Guarda, vamos sim trocar o nome deles, para a Polícia Municipal. Eu acho que eles merecem pelo trabalho, e o reconhecimento, do trabalho deles. Porque a mesma pessoa que a Polícia Militar prende, que a Polícia Civil prende, eles também prendem também. Então eles já fazem mesmo um papel da polícia. Então nós vamos só trocar o nome. A questão da inconstitucionalidade, de um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara, que foi um acordo que a gente fizemos ainda com os guardas municipais, eles tinham 30%, de salubridade, de periculosidade, para o trabalho deles, E a gente achou por bem, e também um acordo juntamente aos guardas municipais, passar de 30% para 52%. Então deu um acréscimo aí, da periculosidade deles de 22%. Alguém mal intencionado, alguém que às vezes até foi amigo, dos guardas, acabou fazendo essa denúncia, E aí a justiça determinou que nós temos que tirar tudo, Então, os 30% que ele já tinha, mais o 22%. Não só o adicional, que já tinha antes também. Isso, os dois. Aí, a gente trabalhando aqui com o jurídico, porque eles contam, com esse valor no salário deles, Tem pessoas que fez empréstimo e outras pessoas comprou o imóvel. Então, e as pessoas têm a sua dívida dia a dia. E ele contava com aquele valor. E quando a justiça determinou a retirada, a gente pensou numa maneira também de ajudar eles. E agora voltou os 30%. Está voltando os 22%, Nós ainda estamos esperando, também com o auxílio, nosso jurídico, indicação de esperar mais um pouco, até a justiça determinar. Se a justiça determinar que vai ter os 22%, que é direito deles, então vamos voltar os 22% e ficar os 52%. Se caso a justiça determinar que eles não têm direito, aí nós vamos ter uma outra alternativa para eles não ficar prejudicados no seu salário. Recentemente, a Nova Odessa teve uma premiação, então eu queria que o senhor falasse um pouco mais dos investimentos em educação, como funciona essa premiação e quais são as políticas públicas que deram certo aqui na cidade. Nova Odessa foi contemplada juntamente com mais 2.000 cidades de todo o Brasil, total são mais de 5.000 cidades, mas Nova Odessa está entre as 2.000 cidades que recebeu o selo ouro de alfabetização. É um programa do governo federal, juntamente com o governo estadual, e também com os municípios, que aquelas crianças, que estão no segundo ano
né? Elas têm uma provinha e elas saíram do primeiro e foram para o segundo alfabetizadas. Então elas teve uma diferença muito grande. Então, algumas coisas que elas, geralmente, outras cidades, outras que tinham dificuldade, às vezes de completar uma palavra, no segundo ano já consegue. Então, tem toda essa característica que Nova Odessa teve com nossos alunos, né, que é um projeto do governo federal para o estadual, e Nova Odessa foi contemplado com isso daí. Eu quero agradecer, né, ao Assis, né, nosso secretário, também o Ricardo, e aos professores, educadores, né, que contribuíram para que Nova Odessa recebesse, através das nossas crianças, né, o selo de ouro, né, alfabetização no segundo ano. Prefeito, a gente falou alguns aspectos que estão na justiça, falamos uma coisa positiva que acontece na cidade, mas vamos entrar agora num problema que não é só aqui, em Nova Odessa, questão de alagamento aqui, principalmente na Ampélio Gazeta. Teve em janeiro uma situação muito delicada em Santa Bárbara do Oeste, teve outra situação em Sumaré, então não é uma exclusividade de Nova Odessa. A gente já entrou em contato com a assessoria, que sempre atende bem a gente. Eles relataram para a gente que vocês estavam em busca de recursos com o governo do estado para tentar sanar aquela obra e acabar com esse problema. Como que está o trâmite dessa situação? O que a população pode esperar sobre a Ampélio Gazeta nos dias de muita chuva, prefeito? Muito bem falado, Airão. Quando começa a chover, principalmente dezembro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, todas as cidades aqui sofrem. Americana, Nova Odessa, Sumaré, você vê como que afetou a chuva, afetou bastante Santa Bárbara. Montemor nem se fala. Então, todas as cidades aqui precisam, né, de fazer um trabalho de drenagem, mas um trabalho estadual, né, envolvendo, né, a engenharia do estado, envolvendo todas essas cidades, né, onde passa aí o Ribeirão Quilômetro, onde passa outros, né, outros rios. Então precisa fazer esse estudo aí e tentar amenizar essa dor da população, porque quando a água vem, entra na casa, a pessoa todo ano tem que trocar um sofá, trocar um móvel e também, né, fora as doenças que traz, né. Nova Odessa, né, nós temos aqui um problema muito sério aqui na Ampélio Gazeta, né. Já descendo ali no final da Ampélio Gazeta, nós temos ali o córrego Capuava, que quando chove bastante, toda aquela água, né, de São Manuel, Cravim, Alvorada, Capuava, Santa Rita 1, Santa Rita 2, deságua tudo ali. E aí acaba não dando, né, porque a tubulação que foi feita ali já tem aí muitos anos, né, e não comporta mais o volume de água. Quando foi feito, né, a Ampélio Gazeta, foi feito o corredor metropolitano, era para ter feito isso daí. Era para ter feito, né, as duelas ali. O governo do estado, o senhor fala? O governo do estado, São Paulo, né? E também o ex-prefeito tinha que, sabe, bater o pé e falar, não, vocês têm que fazer. Não vou deixar, porque eles dão uma contrapartida para o município. O estado, quando foi feito a Ampélio Gazeta ali, corredor metropolitano. E esse era para ser a contrapartida. E acabou não fazendo, né? E aí agora a gente acaba sofrendo. Fora, né, as bocas de lobo também, que faltou algumas fazer quando fez o corredor metropolitano, e a população ali da Santa Rosa sofre muito. Nós fizemos um projeto ali na Córrego Capuava, levamos até a Defesa Civil, né, isso daí já no começo do meu governo, em 2021, 2022, entregamos na mão lá da Major Cláudia, que agora é coronel, falamos para ela da necessidade que nós precisávamos de fazer a duelo, até uma ponte ali. Ela mandou uma equipe da Defesa Civil de São Paulo, eu acompanhei, não só aquela obra ali na Ampélio Gazeta, como também no São Manuel, tem 2 buracão enormes, até um deles um carro caiu. E o município não tem dinheiro para fazer toda essa estrutura, essa engenharia. Então, nós precisamos da ajuda do Estado. E ali já fizemos um projeto na Ampélio Gazeta, já levamos para o Estado fez alguma adequação necessária e estamos esperando, né, o aval do governador assinar para que a gente possa fazer essa obra aí tão importante.
Falando em água, prefeito, recentemente estava na Câmara tramitando, eu queria que o senhor falasse como está esse processo do Plano Municipal de Saneamento, se foi aprovado, se não foi aprovado, e se sim, quais são os principais pontos desse plano, se era uma demanda do Executivo, se entrou pelo Legislativo, como que está essa questão do Plano Municipal? O plano de saneamento, né, foi feito algumas audiências públicas muito importantes dentro do nosso município, né, das diretrizes, né, até de empreendimentos, né, algumas atitudes, algumas obras que nós podemos fazer, né, para preservar, principalmente as nascentes. Já começamos a fazer um trabalho de mapeamento das nossas nascentes, né, e agora depois que ter o laudo do mapeamento, aí nós vamos pegar uma outra empresa para nós começar a preservar as nascentes e também plantar, né, árvores nativas. Nós temos aqui a represa, que depende também de nos ajudar, até com verba para vir, que nós já desapropriamos uma área aqui da usina Ster, já pagamos em juízo, né, e agora a gente está esperando só a autorização da CETES para a gente fazer. E através, né, desse plano diretor do saneamento, vai nos ajudar também a trazer verba. Foi um pedido, né, da promotora Flávia, né, do GAEMA, né, que veio aqui também nas audiências públicas. É do Ministério Público, né? Ministério Público, isso, a doutora Flávia. E nós remetemos esse projeto até o Legislativo, né, foi pedido várias vistas, né, e pedi a importância, falei dos vereadores da importância de aprovar esse projeto, né. Mas aí, semana passada, né, ele estava em regime de urgência especial, ele estava sobrestando a pauta e acabou sendo reprovado por unanimidade. Eu fiquei muito chateado, né, porque é um plano que a gente estava esperando, né, o diretor de saneamento básico, vai nos ajudar em tudo, né, na questão de saneamento, na questão do lodo, na questão também da estação de tratamento de esgoto, né. Então, aqui nós temos no município alguns lugares ainda que às vezes não tem água, né, mas é bem pouquinho, acho que a água já chegou, acho que o esgoto que ainda não chegou. Então, esse projeto é muito importante para o nosso município, né, mas infelizmente foi reprovado, né, pelos vereadores, né. Agora já estou conversando novamente com eles para que a gente mande novamente o projeto, que pegue a assinatura e aprove o mais rápido. Falando em meio ambiente, que passa por saneamento, fala um pouquinho da dengue, né? Porque se o meio ambiente não é bem cuidado tanto pela prefeitura quanto pela população, mato alto, gera água acumulada, enfim, tudo que a gente já sabe, a exaustão. Como é que está o cenário da dengue? Porque na sede da TV Todo Dia, em Americana, a coisa está difícil. A gente já conversou com o prefeito Chico, ele esclareceu algumas dúvidas. Queria ouvir do senhor como está a situação aqui. Isso. Nós temos aqui, né, alguns casos de dengue também positivo, né? Mas nós fizemos um trabalho juntamente, né, os agentes de endemias, agentes de saúde, também os meus comissionados, né, tanto o pessoal da CODEM, como também daqui da prefeitura. Nós fizemos vários arrastões, né, dentro do município, né, e tinha muitas águas paradas, né, em pote, né, então a gente conseguimos mapear o município e uma força-tarefa de todos conseguimos fazer uma limpeza. E também as zoonoses, né, a gente de endemias, ele já vem trabalhando, né, anualmente. Todo dia, todo lugar, todo ponto da cidade, né, eles mapeiam e começam a visitar e fazer esse trabalho. A Paula, que é uma funcionária que trabalha, ela tem um caminhão que está junto lá, uma equipe, e todo dia pegando criador de dengue. Todo dia enche o caminhão. Então, nessa situação, a gente está trabalhando na prevenção, a gente conseguiu diminuir muito o número aqui de casos de dengue, né? É um dos menores da região. É um dos menores da região, graças ao trabalho de prevenção. Você vê, o ano passado, nós tivemos mais ou menos, nessa data aqui, 1.600 casos, né? Você vê, hoje, nós estamos com 340 casos positivos. Então, olha a diferença grande, né? E Nova Odessa, na questão da dengue, né, nós estamos assim, bem tranquilos, né? Nós estamos em alerta, comparando as outras cidades vizinhas, né? Por quê? Porque nós fizemos aquele trabalho, né, de casa, aquele trabalho ao longo dos anos, né? E o resultado
está sendo mostrado agora através dos números. Nós tivemos mais de 10 mil ações, né, de vistoria nesse ano aí de 2024 e um pouco de 2025, né, com a equipe de zoonose, em todo o perímetro urbano do nosso município. Leitinho, vamos entrar um pouco na parte política, já discutimos questão técnica, já falamos de vários assuntos, vamos entrar na questão política. O senhor está no seu segundo mandato, eu queria que o senhor falasse duas coisas. O que o Leitinho de agora, com a experiência que passou, diria ou faria diferente para o Leitinho lá do primeiro mandato, e a questão do secretariado, né? A gente está vendo que tá tendo algumas movimentações e tal. Queria que o senhor explicasse um pouco essas trocas, enfim, a vinda, por exemplo, do Odair, né, que já foi em Sumaré, uma figura bem conhecida na região. Que o senhor falasse um pouco dessa troca aí de secretariado, por favor. O Leitinho foi 4 anos, né? Porque quem fala que senta na cadeira pela primeira vez e sabe, não sabe não. Você pode trabalhar aí na Câmara Municipal 10 mandatos. Quando você senta naquela cadeira, você vai ver que você não sabe nada. É tudo do zero. E a gente tem que ter humildade, né, de aprender, de perguntar para as pessoas. Eu já liguei muito para o Chico, já liguei para o Gustavo de Jaguariúna, para o Dário, até para o ex-prefeito Luiz Dalben, e liguei também esses dias para o Henrique também, né? Então, às vezes, tem algumas demandas, algumas coisas que você fica em dúvida, né? E, às vezes, aqui o juiz fala uma maneira, outro assessor vai de outra coisa, aí você liga em outra cidade, você consegue conversar, fala, aqui nós fizemos assim. E aí você vai tendo um parâmetro de como você vai gerenciar aquele caso. Então, isso aí, graças a Deus, eu tenho humildade para estar pedindo ajuda. Os 4 anos acertamos bastante, né? Tanto eu como o Mineirinho, minha equipe, mas erramos bastante também, né? Deus abençoou que a gente fomos reeleitos, uma votação expressiva, porque a outra vez foi difícil também, competi com o Dr. Lourenço, né? Era uma pandemia do Covid-19, onde muita gente estava morrendo, muita gente precisando, né, do apoio, né, da saúde, né? E o Dr. Lourenço é um excelente médico, uma pessoa de confiança. Hoje é meu diretor clínico aqui no hospital e a gente tivemos uma campanha, né, um respeitando o outro, né? E eu acabei sendo vitorioso, com pouca diferença, né, 2 mil votos. Ele teve 10 mil, eu tive 12 mil. Começamos a pegar um governo, né? Aqui mesmo a gente patinou bastante, porque muitos contratos que era para renovar, não renovou. Quando você entrava no sistema, apagaram tudo, o sistema. Então, a gente começou a patinar no começo e, ao mesmo tempo, agei aquela pressão do Covid, que não tinha luva. Eu saí daqui, tinha um dia que eu saí daqui, os médicos estavam tudo parados. Por quê? Não tem luva. Peguei, abri a portinha, catei o carro, fui lá na farmácia, comprei um monte de luva, E está certo eles. Como que vai trabalhar sem luva? E não Covid, né? Não tinha jeito. E, ao mesmo tempo, você não conseguia comprar a luva. A demanda era muito alta. A demanda era muito alta. Você vê, caixinha que você pagava 30, 35 reais, estava 150, 180. Inclusive, prefeito, a gente lembra de situações que vinham do aeroporto para o Brasil, outros países, não sei exatamente os trâmites jurídicos, mas levavam para outro país e a gente ficava sem. Exatamente, né? E isso aí estava sendo, não era só no Brasil, né? Era mundial, um monte de país está sendo afetado. Você vê, eu estava lá, só tinha 2 respiradores, né? Lá no ponto de atendimento, né, do Covid. Só 2 respiradores. E o médico falou, Leitinho, aquele senhor podia salvar, aquela mulher podia salvar, esse daqui, só que não acho vaga na UTI e não tem respirador. Falei, não, vamos correr atrás. E aí eu comprei o respirador, ficava, vai chegar amanhã, vai chegar amanhã, vai chegar amanhã, vai chegar amanhã. Isso aí vai indo, já dando um mês. Aí, não, vai chegar sábado aí, que eu vim na feitura. Eu fiquei aqui na feitura, sábado e domingo, o dia inteiro sentado ali, dormindo, cochilando, e não vieram. Eu falei, olha, esperei uma semana. Eu falei, não vem aí. Não, a semana chega. Eu falei, olha, vou esperar até domingo. Se domingo não chegar, pode pegar uma van e pega aí um carro aí, nós vamos lá em Minas. Pega o endereço onde quer. Não chegou, falei nada. Segunda-feira, saímos aqui, com a van, com o carrinho, cheguei lá em Minas. Peguei o endereço, olhei lá, tal, lugar, olhei lá, eu vi que era respirador mesmo, né? Aí eu falei, opa, vamos. Eu vim buscar um respirador de Nova Odessa, né? Aí o cara falou assim, acho que é o dono que estava lá já atendendo, falou, deixa eu ver, não, mas Nova Odessa não dá para entregar hoje não. Eu
Foi que a gente já comprou, já tem já mais de um mês, e a gente precisa levar, que a gente já pagou, né? E a gente não está recebendo. Eu estou vendo que está sendo um monte aí de... Ah, mas viu, você tem que esperar. Eu falei, não, não vou esperar, vou sair daqui com o respirador. Ele falou assim, viu, que prefeito... Aí começou a meter a boca no prefeito, né? Que achou que eu era motorista, porque eu que estacionei o carro ali na frente. E aí eu saí, né? Porque estava do outro lado, aí eu peguei e coloquei na frente. E aí, ele falou, não. Eu falei, não, viu, pode ficar tranquilo. Eu falei para o prefeito, ele mandou vir, esse prefeito, eu esqueci a palavra que ele falou uma palavra assim, né? Gastando dinheiro da população, né? Mandando vocês virem aqui. Irresponsável, isso. Que prefeito irresponsável, né? Mano, vocês vinham aqui gastando dinheiro da população, se nem nós pronto. Eu falei assim, senhor, eu entendo tudo que você está falando, eu sei, mas eu tenho que levar o respirador. São 8 só, meu, né? Dá o telefone que eu vou ligar para esse prefeito, você é irresponsável, né? E aí a gente é julgado pela aparência também, e a gente foi de caminho, se assim, a turma até fala assim, opa, esse cara é alguma coisa, né? Mas você está com uma camisa aí, uma polo, né? Tal, a roupa do dia a dia. Do dia a dia, né? Então, você o motorista, você estacionou o carro, ele ficou olhando, eu estacionando o negócio ali na frente, porque os moleques foram comer, e eu coloquei o carro ali. E aí, ele falando comigo lá, eu falei, não, o senhor ligar aqui, eu que vou atender. Por que você está com o celular do prefeito? Eu falei, estou. Ele falou, deixa eu falar com ele. Eu falei, então, o senhor pode falar comigo. Falei, mas você é o prefeito? Eu falei, sou o prefeito. Ah, prefeito. Viu? Deixa eu falar com o prefeito. Eu dou uma data para ele. Eu falei, não, eu vou sair daqui, eu sou o prefeito da cidade. Só vou sair daqui com o respirador. E aí ele pegou, não acredito. Aí eu tirei, mostrei minha carteirinha, né, de prefeito. Seu prefeito, porra, meu, olha, cara, desculpa aí que você nem ligou. Eu falei, não, tudo bem, eu quero resolver o problema, né? Lógico. Aí ele falou, sabe, cara, eu vou te arrumar os 8. Não é por isso não, viu? Quer dizer, porque você veio. A primeira vez que eu vejo aqui, um prefeito vir correr atrás de respirador. Você veio de São Paulo? Foi de São Paulo. Foi a principal dificuldade do primeiro mandato. Oi? Foi a principal dificuldade. Essa daí foi uma das primeiras dificuldades, né? E morrendo muita gente. Então conseguimos trazer o respirador, conseguimos colocar a saúde, salvemos muita vida, foi que veio ter 8 respirador. No caminho, consegui mandar 4 pessoas de Morugaba e 3 pessoas de Sumaré para cá. Só uma faleceu, de Morugaba. E o restante nós conseguimos salvar a vida, porque eles não tinham mais leito em Sumaré, nem em Morugaba. Então, essa foi a maiores dificuldades que nós enfrentamos, né? Depois, no ano seguinte também teve a pandemia. Ainda começamos a entender como funciona a máquina. E travou muito orçamento, né? Travou muito orçamento, né? Gastou muito, né? E a gente começou a entender como funciona a máquina. E aí a gente começou a pegar uma linha e começamos a trabalhar. Aí conquistamos bastante, né? Em pouco tempo. Começamos a UTI, né? A UTI que era algo que a população toda desejava, né? Minha mãe, eu fiz uma promessa para minha mãe estava lá no leito do hospital. Eu falo assim, quando a gente promete, Papai do Céu e Mamãe da Terra, a gente tem que cumprir. Minha mãe estava lá, e a vaga dela esperando, 23 dias, esperando a vaga dela no cross, né, para a UTI. E aí eu peguei e falei, nem pensava em ser prefeito, isso aí há 10 anos atrás. Falei assim, mãe, se um dia eu ter a oportunidade de fazer prefeito, eu vou fazer uma UTI. Para não passar o que a senhora está passando, eu estou passando. Mas eu falei assim, minha mãe estava inconsciente, né? Eu lembro também, quando você fala assim, por falar, né, tal, despedi da minha mamãezinha, falei, mamãe, vai descansar. Pronto. E aí ela foi descansar, até ali a fotinha dela ali, e foi descansar, né? E aí o que aconteceu? Passou uns anos e eu ganhei para prefeito. E aí quando eu chamei todo mundo aqui, do financeiro, chamei do hospital, todo mundo, todos eles, prefeito, não dá para fazer UTI. Por quê? Por causa disso, por causa do sistema do Estado, por causa disso, uma UTI fica assim, nós não temos orçamento. Isso no hospital municipal, prefeito, é isso? A UTI? A UTI fica aqui no hospital. Então, tinha tudo uma burocracia para você fazer a UTI. Nossa, era tanta coisa, estava ali. Aí eu peguei tudo o papel de todos eles, tanto do financeiro, do jurídico e também da saúde, né? Que era tudo quanto fazer a UTI, até porque, né, era um gasto alto e a gente podia usar o cross. Mas eu estava olhando os papéis, eu lembrei da imagem que eu falei, minha mãe, se um dia eu for prefeito, eu vou fazer uma UTI. E aí quando eu prometi para a mãe, não tem como, né? Peguei os papéis,
viu? Coloquei numa pastinha, chamei todo mundo, vem cá. E aí, prefeito, decidiu? Eu falei, decidi, nós vamos fazer a UTI. Está todo o papel aqui, já guardei a pastinha, nós vamos fazer a UTI. Como? Não sei, vai fazer. E eu quero que vocês dediquem mais a fazer a coisa. Aí já chamei uma empresa, a Midas, né, que estava fazendo empreendimento aqui, mandei fazer UTI para mim. Aí fui equipando e hoje nós estamos salvando vidas. Né? Meu irmão ficou lá 14 dias. Meu irmão ficou lá, um amigo meu ficou lá. Uma senhora, uma moça, chegou em casa, falei, Tinho, agradece até hoje. Chegou em casa, a mãe dela estava deitada. Né? Aí, tudo roxa, gelada, eu tinha ido no mercado, voltei. Meu morreu, começou a gritar, as duas horas. O vizinho saiu. O que está acontecendo? Minha mãe morreu. Chama a ambulância. A ambulância veio daqui, foi lá, colocou ela, vai tudo roxa já, tudo gelado, levou juntos e tal. Chegou aí o médico, olhou, ainda tem um pouquinho, começou, né? Fazer uma massagem cardíaca nela, tal, fizeram o procedimento, UTI, subiu para a UTI. Já entubaram ela lá, colocaram todos os medicamentos, né? Os médicos tudo preparado. Acredita, no outro dia ela abriu o olho. Olha, no outro dia ela já abriu o olho. No outro dia, ela já ficou 2 dias na UTI. Fui lá visitar ela. Falei, Tinho, olha, a UTI falou, não, é Deus. Primeiro Deus, que não chegou a sua hora, viu? E depois a medicina, a UTI, que te salvou. O senhor acha que esse é o maior feito, por enquanto, ou um dos? Esse daí é um dos, né? Só reformamos o hospital. Eu sou médico veterinário, né? E as pessoas me cobravam bastante alguma coisa para os animais, né? Eu fiz o bem-estar animal. Lá nós temos 3 médicos veterinários que atendem todos os dias, né? Fazemos castração, pequenas cirurgias, atendimento para a pessoa mais necessitada. Então tem muitas pessoas que têm seu pet dentro da sua casa. Ele gosta, só que não tem dinheiro. Uhum. E o bombeiro também, trouxe bombeiro, poupa tempo, levei água no Pós-Anhanguera, uniforme escolar. Mas o que me deixou assim mais feliz, né, mais contente até hoje de tudo, né? Todos têm sua relevância, mas o Parque das Crianças foi o que me deixa muito feliz quando eu vou lá. Legal, prefeito. Só para retomar a sua questão política, a gente já está encerrando, 2 perguntas. Eu não vou mentir, prefeito, que aquele vídeo do presidente Oséias falando, né? A gente entendeu lá na redação que era meio que ele colocando como na linha sucessória. Só que hoje ele publicou uma foto com o senhor. Tá tudo resolvido? Porque realmente, assim, claro, tem as questões políticas, mas chegou até a ser cômico, porque ele não é muito disso, né? O que aconteceu que o homem ficou tão bravo e vocês já resolveram a situação? Como é que está isso aí, Leitinho? Não, já está tudo resolvido. A política é assim, viu? É uma nuvem. Hoje você está brigado, você sai no tapa. Amanhã você está comendo pizza, né? Aí, no outro dia, aquele que está comendo pizza, você não pode nem olhar na cara dele. No outro dia você está conversando. Então, por que você acha que ele ficou tão bravo, prefeito? Olha, a gente não sabe o motivo real da barbearia. Se você for ver, você não vê nada meu falando alguma coisa dele. É assim, é que eu me recordo, né, que toda reeleição, quem ganha para reeleição para vereador, geralmente já pensou, opa, você é o prefeito. Porque aí quando você ganha, parabéns, vai para prefeito, hein? Que a rua, né, te dá um feedback positivo e negativo. Ainda mais que é o presidente da Câmara, né? Isso, né? Então, mas aí eu conversei com o Oséias, né? Oséias, a eleição daqui 4 anos, vamos trabalhar, vamos correr atrás de deputado, deputada, federal, estadual. Então, todos querem sair. Então, tem lá Oséias, tem a Márcia, que também tem competência. O vice do senhor. O meu vice, o Mineirinho, que é meu candidato, né? Oséias, tem o Pelé, tem o Oreia, tem a Jussara. Então, vai ter vários, né? Você acha que o Oséias queimou a largada, prefeito? Não chegou a queimar a largada, né? Não ficou legal, mas não chegou a queimar a largada, não. Porque o Oséias é bom porque ele também tem humildade de reconhecer e voltar atrás. Isso é importante no político. Ele tem humildade. Errar, todos nós erramos, né? Mas quando você tem humildade e você deu 2 passos na frente, você viu, peraí, todo mundo está comentando aí, ficou um pouco meio chato que eu falei. Dá 2 passinhos para trás, volta ao normal, não sai na frente, na linha de saída, não sai na frente que você pode chegar por último, cansa. Né? Então, sai todo mundo junto, né? Todo mundo junto, chegou lá na frente,
Quem tiver mais fôlego que vai chegar. Você falou do secretariado, isso tudo é normal, né, em todos os governos, né, todos os governos, né? Todas as pessoas, prefeitos que são reeleitos, eles fazem essa mudança e é necessário fazer a mudança, né, oxigenar, né, a administração. Não falo assim nem na questão somente do secretário de assessores também, então isso precisa. Algumas pessoas que eu acabei deixando o meu governo, né, também, às vezes por traição também, porque isso daí choca muito, né, geralmente um prefeito, né, ele confia nas pessoas tudo, né, e quando você se sente traído, né, como eu tive aqui um diretor que ficou comigo aí 3 anos e meio, fiz de tudo para aquele cara. No dia que eu sofri um acidente, né, de moto, esse pastor aí, meu amigo Mota morreu, o pastor protocolou o pedido de saída. E ele falou para mim, prefeito, você está me traindo? Né? Prefeito, eu nunca vou te trair, eu sou pastor. Chorou, mas chorou igual criança. Pode ter certeza? Não, estou falando que você está fazendo reuniões escondidas com esse prefeito. De jeito nenhum, prefeito. Quem me deu a oportunidade foi você. Quem me ajudou foi você. Prefeito, eu tenho gratidão por você. Eu tenho meu filho aqui, ó, minha esposa. Eu nunca vou te trair. Eu falei, então, aquieta seu coração. Fica tranquilo, pastor. Fica tranquilo. Né? Só o tempo vai mostrar. Porque isso aí aconteceu com Jesus também. Ele comia ali, né, e o pastor comia comigo. Já fomos várias igrejas juntos, jantar junto. Né? E Jesus também foi traído. Né? E aí, deu lá, ele pediu a exoneração dele aqui, foi embora, saiu candidato lá, juntamente com o Bill, né? Sabe, eu fiquei chateado, sabe, as traição, isso é o que dói mais. Mas sabe, uma pessoa que você não só ele, né, outros, mas que você não espera, né? Você não espera, porque a pessoa está do seu lado, você está ajudando, sabe, você deu emprego para a pessoa, você ajuda, você vai almoçar junto, você conversa, você às vezes fala até da sua vida para a pessoa. E aí a hora que você olha mais para frente, você fala, você fica com raiva de você mesmo. Como que eu fui confiar nessa pessoa, né? Puta, cara, parece que vai passar tudo um filme na sua cabeça. Então, mas faz parte da política, né? Falando em fazer parte da política, o ex-governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, o Leonel Brizola, ele falava que a política ama a traição, mas odeia o traidor, né? Exatamente. Agradeço, viu, Leitinho? Obrigado, prefeito. Eu que tenho que agradecer. Muito obrigado pela... Fiquei muito à vontade, né? E é tão gostoso quando você fica à vontade na entrevista, né, que você me deu essa liberdade, né, de ficar à vontade, aí você consegue, né, até falar um pouquinho mais dos assuntos, né? Já deixo bem claro aqui, nós estamos passando um momento muito delicado financeiramente, né? Só na administração quadro passado, eu paguei mais de 30 milhões de precatórios. Esse ano eu tenho mais de 37 milhões de precatórios, não tenho dinheiro no caixa, eu estou deixando de pagar fornecedores de medicamento, de exame, médico, algumas empresas, porque chega precatório, né, precatório judicial, você tem que pagar, não tem jeito. Né? Chega as RPV, semana passada eu tinha uma lá assim de nota, pagar tudo da saúde, de medicamento, eu tinha que deixar tudo do lado e pagar um precatório de 690 mil. E é tudo pequeno, entregador de remédio, que é 30 mil, 20 mil, 60 mil. Então você vai pegando, assim, é um monte. Né? Outro era 1.800, que é uma ordem judicial, que a gente veio comprar o remédio, que é 1.800. Né? Então você deixa de pagar tudo aquilo, isso aí me deixa triste. Né? Porque além de você tentar manter a máquina andando, né, você tem que pagar as dívidas também. E aí o que aconteceu? Os repasses diminuíram, né? As contas da prefeitura aumentou, porque nós temos um UTI, Parque das Crianças, bem-estar animal, bombeiro, poupa-tempo, tudo isso é um gasto. Então, o gasto aumentou, os repasses diminuiu, né? Então a conta não fecha. E aí vem por fora, que é o mais pesado, os precatórios. Né? Então eu peço sempre a Deus que dê sabedoria, né, para a gente contornar, andar
né, e fazer o melhor para a nossa população, porque eles confiaram nesses 61%, né, tanto para mim como para o Mineirinho, foi mais de 20 mil votos, né, porque eles confiaram na gente, né, então a gente tem que fazer o melhor. Nós estou indo para Brasília, estou indo para São Paulo, atrás de verba, estou indo atrás de deputado, né, para que a gente consiga sanar um pouco dessas dívidas e também conseguir pagar os precatórios. Quero deixar aqui meus agradecimentos, né, a toda a minha equipe, meus secretários, assessores, né, ao meu vice-prefeito Mineirinho, né, a TV Todo Dia, né, ter abrido esse espaço para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho que foi feito, o que a gente pretende fazer com uma represa e também falando das nossas dificuldades como gestor, né? Como você tem a sua dificuldade dentro da sua casa de pagar as suas contas, que tem mês que aperta, nós passamos um perrengue aqui, janeiro, fevereiro, março. Agora, em abril, começou, por causa do IPTU, dar uma melhorada, né? Mas nós sabemos também que é passageiro e a gente tem que sempre estar preparado, principalmente, para pagar o salário do funcionário público. Esse que é a nossa maior preocupação e é um montante maior que nós temos. E fazer as economias necessárias que nós precisamos de fazer através de uma reforma administrativa aqui dentro da Prefeitura. Quer saber como está a situação em outras cidades da nossa região? Então não deixe de acessar aqui mesmo no YouTube a íntegra do especial 100 dias de governos da TV Todo Dia. Falamos com diversos chefes do Executivo e você entende as demandas de cada cidade. Não perca, continue seguindo os nossos canais digitais e também acompanhando a TV Todo Dia nos canais 14.1 da sua TV digital e também 8 da Claro TV. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.